E como nós estamos aqui falando do coronavírus, a pandemia está completando 4 meses. E é lógico que hoje em dia continua prestando serviços e levando informação segura para você enfrentar esse vírus. Por isso, começa agora mais um plantão virtual com o nosso querido doutor Antônio Spreuser. Bom dia, Spreuser, tudo bem? Bom dia, Aninha. Que prazer falar com você. Bom dia, César Filho, telespectadores. Que bom estar aqui com vocês, falar um pouquinho das novidades, o que está acontecendo no mundo e vamos embora. Vamos lá. Se você tem dúvidas sobre a Covid-19, participe do nosso programa encaminhando suas perguntas pelas redes sociais usando a nossa hashtag Hoje em Dia. Vamos começar o nosso plantão aqui com uma dúvida enviada pelo telespectador. Bom dia, doutor, tudo bem? Meu nome é Thaís, eu falo de Cotia. Eu tenho uma dúvida. É verdade que estão desenvolvendo a vacina para o coronavírus à base da conhecida vacina BCG? Obrigada. Muito obrigada pela sua pergunta. E aí, doutor, é verdade isso? Então o que acontece é o seguinte, muitos cientistas observaram que em vários lugares do mundo, quem toma a vacina BCG, que é contra a tuberculose, tem muito mais resistência à Covid-19. Embora aqui no Brasil não aconteceu muito bem isso, a nossa população é muito bem vacinada para a tuberculose, mas olha o que está acontecendo, né? Com isso em mente, o que está acontecendo no Brasil? Vários cientistas de diversas universidades, inclusive o Instituto Butantan, estão com um projeto de fazer na vacina BCG associar também a Covid-19. Então, com uma vacina, você pega duas doenças. Você pega o Covid-19 e você pega a tuberculose. Então, é um projeto muito inteligente. Várias vacinas usam outros vírus também. A gente está vendo a vacina de Oxford, que usa o adenovírus do chimpanzé. A vacina da China, que vai ser testada agora aqui no Butantan, que pega um vírus atenuado. E essa novidade da BCG também. São progressos que a gente espera que aconteça em breve, né? E que talvez, doutor, como nós comentamos na semana passada, talvez ela venha para solucionar de imediato, parcialmente, a cura da doença. E com o tempo, a ciência vai aperfeiçoando essa vacina, não é isso? É verdade. Bom, nós temos mais dúvidas e vamos a elas, com o telespectador participando do Hoje em Dia. Olá, doutor. O meu nome é Stephanie e eu tenho a seguinte pergunta. É verdade que as chances de ter um AVC, elas aumentam quando você já foi infectado pelo novo coronavírus? E isso pode acontecer com as pessoas mais velhas ou com quem já tem uma doença pré-existente ou pode acontecer com qualquer pessoa? Obrigada. Essa é a pergunta da Stephanie. Doutor Spreuser, por exemplo, eu já tive uma isquemia cerebral temporária, mas tive. Quem já teve algum tipo de problema corre mais risco? Ela pode acometer em qualquer faixa etária? E primeiro, se é verdade que as pessoas têm uma probabilidade maior de ter um AVC adquirindo o coronavírus. Então, Stephanie, obrigado pela pergunta. Olha, César Filho, essa é a novidade, a gente está aprendendo muito com o vírus. A gente jamais podia imaginar que a Covid-19 poderia levar a casos neurológicos e, às vezes, casos neurológicos graves. Mas o que a gente está aprendendo com esse vírus, até vou mostrar uma arte para vocês, é que o corpo humano ele pode ter mais coágulos na corrente sanguínea. A Covid-19 forma mais coágulos. E esses coágulos, esses trombos, eles podem viajar no corpo humano, pode ir para o pulmão, da embolia pulmonar, e pode ir para o cérebro também. Se aloja num lugar cerebral, pode dar uma isquemia e aí sim um acidente vascular cerebral. Então, para quem tem doença pré-existente, para quem tem algum problema já no cérebro, ou mesmo para atletas, pessoas jovens, eu tenho alguns pacientes meus, inclusive, jovens e atletas que desenvolveram problemas neurológicos. E o que a gente observa, esses pacientes que têm alta do hospital desenvolvem sequelas progressivas, às vezes, com esses secundários, esses problemas de acidente vascular cerebral. Então, nós, clínicos e neurologistas, a gente tem que ficar cada vez mais atentos para esses problemas. Doutor, permita só um pouquinho, Ana. Lógico. Se entra na corrente sanguínea, chega até o cérebro, ele também pode danificar a parte coronária, ele também pode provocar infartos, então, por exemplo, ou outras doenças cardíacas? Boa pergunta, César Filho. O que nós estamos observando atualmente é que muitos pacientes morrem em casa com infarto agudo do miocárdio, tem parada cardíaca, e a gente acha, o paciente teve um infarto. Não, isso é causado pela Covid-19.
essa inflamação, essa chuva de citoquinas que acontece e essa hipercoagulabilidade, isso pode acontecer no coração e acontece no coração. Por isso que a gente tem que dar, muitas vezes em UTI, a gente tem que dar anticoagulantes para salvar a vida desses pacientes. E exatamente por questões como essa que o doutor acabou de colocar aqui, que a gente acredita que os números devam ser bem maiores do que a gente está mostrando todos os dias aqui, por situações de pessoas que acabam falecendo em casa, achando que é uma coisa e acaba sendo a outra. Por isso que esse plantão aqui com o nosso médico de família, doutor Antônio Spreuser, é tão importante. Vamos à próxima dúvida. Bom dia, doutor. Eu sou a Marina e eu tenho uma pergunta. Por que a Covid-19 se torna mais grave para quem é fumante? E para quem fuma cigarro eletrônico, corre o mesmo risco? Boa pergunta, Marina. E aí, doutor, tem alguma diferença entre as duas coisas? Ou o risco é o mesmo? Então, Marina, olha só, a sua pergunta é muito inteligente. Quando você vai fumar de máscara? Não, não vai fumar de máscara. Então você tira a máscara. E nessa hora você pode tossir, pode espirrar e pode passar o vírus. A outra coisa é que a fumaça do cigarro tem mais de 10 mil substâncias tóxicas. Mas acontece que 20 delas lesam o nosso pulmão. Essa fumaça que entra lá dentro, ela destrói os cílios do pulmão, dá um bronquite, enfisema e deixa o seu pulmão cheio de catarro, cheio de secreção. O vírus chegando lá dentro é o que ele quer. O vírus, o SARS-CoV-2, ele adora o pulmão. E lá ele dá inflamação e ele inflama, piora o pulmão e piora a insuficiência respiratória. E não tem desculpa, viu? O cigarro eletrônico não ameniza a situação. É igual, ele produz mesma lesão pulmonar, inclusive às vezes até pior. Nós vamos continuar, temos mais uma pergunta chegando agora de mais um telespectador. Vamos a ela. Doutor, bom dia. Meu nome é Tiago. Eu gostaria de saber se uma pessoa do grupo de risco pode contrair Covid-19 e ser assintomático? O Tiago deixou a seguinte pergunta, doutor. Uma pessoa do grupo de risco, ela pode também ser assintomática? Então, boa pergunta do Tiago, César Filho. O que acontece é o seguinte, a maioria dos assintomáticos são pessoas jovens, adultos que têm muita saúde e o que a gente tem observado é que pessoas de risco, como os idosos, diabéticos, hipertensos, podem ter o Covid-19, mas sem sintoma. E também pode transmitir a doença, sabe para quem? Para as crianças que estão em casa. A gente sempre pensou que as crianças pudessem transferir para os idosos, né? Ontem saiu um trabalho muito importante na literatura médica dizendo o seguinte, que são os idosos, às vezes, com fator de risco, que podem passar a Covid-19 para as crianças. Então, não tem desculpa. Tem que fazer o distanciamento, usar máscara e fazer isolamento. Não tem saída. Vamos fazer isso aí, gente. É isso aí. Temos mais uma dúvida, doutor. Me chamo Danilo, falo de Mogi das Cruzes. Gostaria de saber se o coronavírus ele pode deixar sequela nas pessoas que já foram contaminadas e já estão até curadas. Se sim, quais são essas sequelas? Quais são essas sequelas? Doutor Antônio Spreuser, a Fiocruz já iniciou um estudo, inclusive, para diagnosticar por faixa etária e regiões do Brasil, porque muitas são as pessoas que reclamam que, mesmo curadas, permanecem com alguns sintomas. Isso é comprovado? Então, César Filho, por coincidência, ontem o Jornal da Associação Americana de Saúde, o JAMA, publica um trabalho impressionante. 90% dos pacientes que têm alta hospitalar, que não tem mais Covid-19, 90% deles têm alta e desenvolve cansaço, falta de ar, dor no corpo, dor nas articulações e, por incrível que pareça, depois que você tem alta, está bem, 1 mês a 2 depois, você pode continuar com inflamação dos nervos, neurite, esquecimento, agitação, estresse, tudo isso causado pela Covid-19. E por incrível que pareça, ainda tem casos de pacientes que desenvolvem aneurisma cerebral, isquemia cerebral e problemas respiratórios depois da alta. Então precisa tomar muito cuidado e precisa se cuidar. Eu tenho uma amiga, doutor, a Priscila, que ela contraiu a Covid-19, foi curada, mas ela reclama que, exatamente, 1 mês depois, ela passou a ter dores de cabeça que ela não tinha diariamente. Então, César Filho, eu tenho alguns pacientes que têm muita tosse, falta de ar
e muito cansaço ainda, 1 mês e meio a 2 depois da alta. Doutor, antes de eu chamar a próxima dúvida, para quem contraiu a Covid-19 e passa exatamente por essa situação, se curou, mas continua passando pelo sintoma de cansaço, essas pessoas devem continuar a fisioterapia respiratória para melhorar esse quadro? Boa pergunta, Aninha. A fisioterapia não só respiratória, como a fisioterapia de corpo inteiro, chamada fisioterapia motora, é muito importante porque toda a musculatura atrofia. Numa internação de UTI, você chega a perder quase 30% de massa muscular. Então, esses pacientes que têm alta, têm dor no corpo inteiro por fraqueza mesmo. Então, não só fazer fisioterapia para o pulmão, mas fisioterapia para o corpo inteiro. É muito importante. Vamos a mais uma pergunta do nosso telespectador. Oi, doutor, tudo bem? Meu nome é Marília e eu tenho uma pergunta. Doutor, esse isolamento social que a gente está vivendo altera o nosso apetite? Pois eu tô com muita vontade de comer carboidrato e eu venho abusando, coisa que eu não fazia anteriormente. Obrigada, valeu. Marília, essa sua pergunta acho que está todo mundo se fazendo. Doutor, por que a gente fica com mais fome e quer mais carboidrato nessa fase, nesse isolamento social? Então, Aninha, olha que loucura o que acontece, né? Com esse estresse todo que está acontecendo, com isolamento, todo mundo preocupado, eu vou mostrar uma arte para vocês agora, para mostrar que no nosso corpo a serotonina está muito baixa. E a serotonina muito baixa deixa você muito triste. A hora que você começa a comer, a serotonina aumenta muito no sangue e você fica feliz. Digamos que você ligou o hormônio da felicidade. Então, o carboidrato, a comida, aumenta a serotonina e você fica feliz e você quer comer mais, né? Sem dúvida nenhuma. Vamos a mais uma dúvida de mais um telespectador. Vamos lá. Bom dia, doutor. Meu nome é Laís, eu falo de São Paulo. É verdade que as grávidas que pegaram Covid-19 têm mais chances de ter o parto prematuro? Tem diferença se for no início ou no final da gestação? Obrigada. Muitas pessoas passando por isso, inclusive uma companheira nossa aqui, a gente já relatou. Doutor Spreusser, é mais comum que isso aconteça no final da gravidez, no início da gravidez? Como é que está funcionando isso através das informações que o senhor tem diariamente? Então, o que acontece é que nós aprendemos recentemente, no último trabalho que saiu essa semana ainda, que a placenta da mulher grávida, e a placenta é aquele lugar que troca comida com o nenê, né? A placenta é aquele órgão que dá oxigênio para o nenê. Dentro da placenta, os vasos sanguíneos se coagulam também. O problema da Covid é a coagulação. Aumenta a coagulação na placenta. Essa coagulação aumentada faz com que pouco sangue vá nutrir o nenê. Então, o bebezinho pode ter, o feto, né? Pode ter um crescimento menor, pode ter uma predisposição a ter abortamento precoce. E a mulher grávida, quanto mais vai passando a idade gestacional, quando ela entrar no segundo trimestre ou no mesmo terceiro trimestre, aí ela pode ter as complicações pulmonares. E hoje sai uma reportagem que aproximadamente 12% das mulheres brasileiras tendem a ter um parto ruim ou até mortalidade comparado com a população em geral. Então, nós temos que tomar muito cuidado com as grávidas. A mulher grávida tem que ter distanciamento, tem que ter isolamento, tem que usar máscara, tem que fazer pré-natal e tem que se cuidar muito bem para não ter essas complicações. Eu conheço, infelizmente, 2 casos de 2 amigas grávidas, mais ou menos no mesmo tempo, aos 7 meses, perderam os seus bebês. Elas contraíram a Covid-19 e passaram por essa situação muito triste. Doutor, temos uma pergunta que vem agora das redes sociais do Twitter. Vou ler para você. Do Marco Sampaio. Doutor, quem teve Covid-19 pode pegar de novo? E se pode ter sintomas de dores no corpo insuportável? Então, como eu falei, a gente está aprendendo com o vírus. Ele está aqui há 7 meses, 8 meses, a gente está aprendendo muito com ele. Mas, normalmente, não. Quem pega a Covid-19 uma vez está protegido por alguns meses. A gente não sabe quanto tempo essa imunidade, se ela é duradoura ou não. Mas pelo menos de 3 a 6 meses a pessoa tem anticorpo para segurar isso daí. Agora, você está curado, pegou a Covid-19, curou, não tem mais nada. Como eu falei, você pode ficar com dor no corpo
durante alguns meses ainda. Essa é uma sequela que a gente tem que saber lidar e tem tratamento para isso daí. Então, essa é a realidade. Doutor Sprois, tem níveis de contrair a doença? Por exemplo, tem pessoas que pegam mais vírus e menos vírus, não é isso? Por que tem esse grau de diferença? Exatamente. O que acontece, César Filho, é que a gente aprendeu que existe um nome chamado carga viral. Quanto maior a carga viral, mais quantidade de vírus tem no meu corpo. Pode ser que eu vá para a UTI, pode ser que eu passe muito mal, pode ser que eu tenha uma resposta inapropriada. Mas tem pessoas que pegam uma carga viral muito baixa, entram muito poucos vírus no meu corpo. Pode ser que eu fique assintomático e eu não tenha nenhum problema. Então, essa é a diferença de carga viral muito alta e carga viral muito baixa. Eu já disse aqui, volto a repetir, é uma doença extremamente nova, pegando todo mundo de surpresa. Muitos estudos estão sendo elaborados e somente com o tempo é que nós vamos ter um diagnóstico realmente mais eficaz. Nós temos mais uma pergunta, vamos a ela. Doutor, bom dia, meu nome é Samuel. Eu gostaria de saber, com a reabertura dos bares e restaurantes, quais os cuidados que eu tenho que ter para frequentar esses locais. Um bom dia e obrigado. Com essa flexibilização em algumas regiões do país, não é? O que as pessoas devem tomar de cuidado? Existe um cuidado maior ainda com relação às pessoas que querem frequentar restaurantes e outros ambientes que estão agora com a legislação em vigor valendo para que eles possam funcionar, doutor? Então, boa pergunta essa. Normalmente, quando você quiser ir num bar ou restaurante, procure escolher uma área perto da janela ou lugares abertos que tenham ventilação. Procura evitar lugares fechados com ar-condicionado. Essa é a primeira regra. Número 2, tome muito cuidado quando você for ao banheiro desses lugares. O banheiro é um lugar de contaminação, porque você pode ficar muito perto de uma pessoa que está do seu lado no banheiro. Essa pessoa pode tossir, pode espirrar, pode apertar o vaso sanitário com a tampa aberta. São cuidados. E outra coisa, entrou no restaurante, já lava a mão com água e sabão, ou use álcool gel, preferencialmente longe de outras pessoas. E se você notar que o bar e restaurante não está seguindo as regras, saia e vá para outro lugar, porque é a sua vida que está em risco. Bom, antes de encerrarmos, eu quero aqui fazer mais uma menção ao doutor Antônio Sprois, porque logo no início, e hoje em dia está tratando do coronavírus logo no início, né? Ele esteve aqui conosco ao vivo, inclusive ainda com auditório, quando era permitido ainda. Eu perguntei para ele, brincando ainda, quer dizer que então agora não posso mais dar um beijo na Rica, eu não posso mais cumprimentar. Você falou não. Eu ainda fiquei, vai para lá então, e tal. Enquanto médicos renomados diziam que era apenas uma gripezinha e que não precisavam se preocupar e tal. O doutor Antônio Sprois já salientava que realmente era muito grave. Parabéns, doutor. É um prazer, uma alegria ter o senhor conosco sempre. Obrigado, e também César Filho. Nos plantões aqui, viu? Eu queria parabenizar você, queria parabenizar o Bruno Gomes, a todos vocês do distanciamento do palco que vocês estão tendo. E eu estou com muita saudade de estar nesse palco ao vivo com você. Muita, doutor. Também. Muita saudade mesmo de poder dar um abraço, de poder conversar, ter aqueles papos gostosos que a gente sempre teve aqui. E a gente espera contar com o senhor ao vivo. Enquanto isso não acontece, permaneça de plantão, tá, doutor? Que a qualquer momento poderemos precisar dos seus serviços aqui. Um grande abraço. É sempre uma honra ter o senhor aqui com a gente. Abraço, a honra é minha.